O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e todos vocês que nos acompanham aí do trabalho, certamente dos hospitais, dos cárceres, em diversos lugares certamente onde pode chegar, o sinal, estas imagens, aquilo que estamos realizando, vivendo nesta bela manhã. Na primeira leitura nós ouvimos que quem crê em Jesus Cristo como Senhor, nasceu de Deus. Que bonito saber que a possibilidade de professar a nossa fé em Cristo faz-nos perceber que somos movidos mesmo por uma ação misteriosa e uma ação mesmo da graça de Deus. Desde o ato da criação, do nascimento, Deus já nos dotou de capacidade de conhecê-lo. Então, já temos, como aqui dizer, esta possibilidade, todos. Agora, a fé como um dom, nasce, se fortalece, se enraiza em nossa inteligência, em nosso coração, quando escutamos a palavra. Desde o momento do nosso batismo, que recebemos, ou quando crianças, ou com uma idade mais, dependendo da experiência que cada um, mas nossa prática é essa comum, já de batizar desde crianças, porque somos batizados nesta fé, na fé dos nossos parentes, na fé da igreja. E esta realidade é um dom. Ninguém pode apropriar-se da graça de Deus, porque podemos, uma humanidade que de fato se apropriou de tantos conhecimentos, evoluiu em tantas situações, pode pensar que também em relação às coisas de Deus a gente também pode apropriar-se, ou porque somos inteligentes, mas não, é dom. Então quem crê em Jesus. Então vamos pedir, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, mais uma vez, encontrando-nos com o Senhor, encontrando-nos, como irmãos e irmãs aqui, e todos em atitude de oração, para que Deus fortaleça essa nossa resposta. Deus fortaleça a nossa compreensão de quem é Jesus, de quem é a pessoa de Jesus. O Evangelho fala-nos disso.
Então, Jesus, e ainda diz assim, né, movido por esta força do Espírito, depois voltando para a sua cidade, foi para a sinagoga, que para nossos irmãos judeus é o espaço também da oração, da catequese, da escuta da palavra. E lá Jesus, revestido deste Espírito, pôde proclamar, e naquela atitude de sentar-se, como quem tem autoridade para ensinar, não é? E é interessante que naquele tempo, como também hoje, os ensinamentos de Jesus causam para muitos admiração, causam para muitos alegria, causam para muitos a motivação para mudar de vida, não é? Para propor, né, a si mesmo e aos outros uma vida nova. E todos ficavam admirados. Por isso que eu digo a vocês, uma das coisas que gosto sempre de lembrar, que crer em Jesus Cristo não significa só que Ele, não é, pode realizar em nós milagres. Ali Ele proclamou, dizer que pode, né, libertar os cativos, né, restituir a tantas situações, né, limites da vida, de saúde, pode trazer a saúde. Nos evangelhos nós vemos inúmeros, né, milagres, e isso acontece ainda hoje. Mas o fato de crer em Jesus Cristo também não podemos esquecer que significa aceitar e acolher aquilo que Ele ensinou. E nós vamos medir nossa adesão a Jesus, porque também fala ali, quem ama a Deus, realiza na vida seus mandamentos. Por isso que nós temos que ter, né, cuidado de também acreditar que Jesus pode restituir. Jesus é o Senhor, né, como diz assim, ungido pelo Espírito, a unção, Jesus o Messias. Ele então pode trazer-nos e restituir esta saúde, que a salvação significa isso. Esses dias do tempo do Natal, estamos a semana concluindo, salvação significa saúde. Eu fui salvo. Então você está dizendo, mesmo que você salvo espiritualmente, mesmo que você viva uma situação às vezes limite, não da saúde física, mas pessoas que sentem de modo misterioso a fortaleza de Deus, porque como diz no Evangelho, que veio para proclamar um ano da graça, e nós estamos vivendo esse ano da graça para nós, né, que é o ano da misericórdia. Então, uma das provas, né, mais certas de que o reino de Deus está entre nós é esta prova, o perdão dos pecados. Porque não adianta eu ter uma saúde física se não tenho a saúde espiritual. E até mesmo às vezes, muitas das nossas dificuldades físicas, até psicológicas, são frutos também, né, e às vezes de dificuldades que temos espirituais. Então hoje vamos também pedir a nosso Senhor que nos dê esta saúde, não é? A saúde espiritual, a saúde física, se alguém precisa de fato de uma intervenção divina de Deus para se restabelecer, se restituir e colocar-se a serviço. Porque também uma das coisas que, para termos a possibilidade de viver bem, deve se traduzir isso no serviço e no amor aos irmãos, como a leitura desses dias tem nos pedido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, seguimos e somos convidados a viver isso, como Jesus, segundo o Espírito, também levados, né? A força é a virtude mesmo. Nos gestos nós vamos traduzindo. E ter o cuidado, porque eu digo a vocês, quando eu falo de virtude, se nós formos procurar no dicionário de latim, que é a nossa língua, a mãe da nossa língua portuguesa, como das línguas latinas, se vocês forem lá, vocês vão ver que uma raiz pequenina, que a gente fala vis, geram outras palavras, como a virtude, como também violência. Para dizer o quê? Até mesmo a gente aprende um pouco para a gente perceber o quanto. Nós somos como esta vis. Se não tivermos cuidado, podemos gerar atos de violência, né? Coisas não tão belas. Mas se tivermos o cuidado, ou estivermos sempre em sintonia com o Senhor, com seus ensinamentos, nós que somos esta vis, podemos assim dizer, né?
podemos também gerar atos de virtude, que é fruto mesmo do Espírito. Bondade, retidão, ternura. Longe de nós aquilo que fala na leitura, o ódio, não é? Que ofusca, que escurece aquilo que somos, aquilo que devemos viver. Então precisamos, de fato, sempre vigiar. Por isso que, né, na espiritualidade cristã, somos convidados a vigiar-nos, né, e também ajudar os outros. Que bom que se nós também possamos dirigir aos outros palavras confortadoras e edificantes, né? Então hoje, sobretudo, num mundo em que valores a gente às vezes não tem onde se pegar, né? A verdade mesma do Cristo, esta é a verdade que devemos. Pode mudar o tempo, as gerações, podem querer impor-se outros modos de pensar o mundo e a nossa relação com as pessoas, mas nós cristãos continuaremos, não é? Continuaremos a defender aquilo que Jesus ensinou. E o que a igreja ensina, procura ensinar, é aquilo que recebeu do seu Senhor. Não é invenção da igreja, que passando a história a igreja começou a inventar as coisas não, mas procura viver e ensinar aquilo que Cristo de fato deixou para ela, para todos nós, a igreja como família de Deus que somos, né? Então vamos também pedir ao Senhor que fortaleça a nossa inteligência, fortaleça a nossa vontade, né? Fortaleça todo o nosso desejo mesmo de correspondermos a esta graça extraordinária de já aqui pertencermos a Ele, já estarmos aqui revestidos desta ação do Espírito. E aí eu peço ao Senhor então que derrame sobre todos vocês aqui, nesta manhã bonita, não é? Inúmeras graças. Eu não sei o que é que vocês estão precisando, mas Deus sabe. Então peça mesmo com fé, mas acima de tudo peça que sejamos fiéis até o fim a Cristo, né? Independente de todas as situações, mas que sejamos fiéis. E a você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha também, né? Possa Deus, né, alcançá-los, acolher vossos pedidos, vossas necessidades. Que Deus então nos cumule, né, nesse tempo de graça que proclamamos, possibilidade de restituir em nós, como dizia, esta saúde física, mas também, sobretudo, a saúde espiritual que necessitamos para vivermos essa liberdade, que é uma liberdade fruto de quem é e quem nasce, melhor assim dizendo, nasceu de Deus.